O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria foi uma tragédia gigantesca. Milhares de vidas foram perdidas com esse fenômeno. E ao longo dessa semana, diversas fotografias e imagens de satélites e drones mostraram a dimensão do terremoto, ou melhor dizendo, a dimensão do deslocamento do terreno. Porque, segundo diversas agências de geologia e geofísica pelo mundo, o terreno na região se deslocou cerca de 4 metros. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar a extensão do deslocamento do terreno através de diversas fotos e imagens de satélites. Então, Padawans, vamos começar analisando as diversas placas tectônicas que estão presentes ali na região da Turquia e da Síria. Eu estou gravando esse vídeo no meio da tarde, do lado do prédio aqui tem uma oficina e vai cair um toró daqui a pouco. Então, se você ouvir barulho de carro, de caminhão ou algum trovão, não são efeitos especiais, é só esse mundo urbano, né, agitado em que a gente vive. Beleza, pessoal? Senão eu não consigo gravar material para vocês. Bom, a Turquia fica aqui e nós temos ali a presença da placa euroasiática, a placa africana, a placa arábica e a pequena placa da Anatólia, que é como se fosse uma placa secundária, uma subdivisão dessas placas aqui. E os terremotos, né, que aconteceram ali, eu falo terremotos porque foram vários, 2 grandes e vários menores, aconteceram justamente nessa falha aqui, a falha da Anatólia do leste ou oriental. E a gente está lidando aqui com um limite transformante. Vamos relembrar que é um limite transformante. O limite transformante é aquele onde 2 placas tectônicas, tá, vão deslizar paralelamente uma em relação à outra. Não há uma convergência, não há uma divergência, e sim um movimento lateral e paralelo, como nessa imagem aqui, nessa representação. E aqui a gente pode ver isso claramente, né? Essa placa da Anatólia, ela se deslocou nesse sentido da setinha verde, enquanto a placa da Arábia se deslocou nesse sentido da outra setinha verde, ok? Um movimento paralelo. E nesse ponto eu vou aproveitar para tirar a primeira dúvida de muita gente aqui do YouTube e lá do Instagram. Pessoal, não é o terremoto que causa o deslocamento da falha, é o contrário. O deslocamento da falha provoca o terremoto. Então, o terremoto é uma consequência do deslocamento da falha. E o epicentro e o hipocentro desses terremotos, eles mostram, né, qual falha acabou se movimentando. Então, eles são consequência e, ao mesmo tempo, é através deles que a gente consegue verificar ali onde houve a movimentação que gerou esse sismo. Não é a placa toda que se movimenta. Ao longo do tempo geológico, sim, a placa da Anatólia, a placa arábica, a placa africana se movimentam, né, que é o processo ali da deriva continental, que acaba mudando o formato e a configuração dos continentes. Mas não foi a placa da arábica toda que mudou, e nem a placa da Anatólia, e sim a porção que está próxima a essa região da falha da Anatólia Oriental. Porque esse deslocamento foi estimado entre 3 e 5 metros. Então, uma média de 4 metros. Então, vamos trabalhar sempre com esse número, 4 metros. Ao longo dessa falha, e não de toda a extensão dela, tá? Ao longo de uma certa extensão, você teve esse deslocamento paralelo, tá? Horizontal, de cerca de 4 metros. Se você for se distanciando dessa região, esse deslocamento ele vai ficando cada vez menor até um ponto de ficar imperceptível, ok? Então, apesar da região ali ter se deslocado 4 metros, não foram todas as placas envolvidas nesse processo de deslocamento que acabaram se movimentando, ou seja, não foi a placa inteira, e sim apenas um pedacinho dela. Aliás, uma falha geológica ela pode estar presente tanto no limite das placas tectônicas, como também no interior delas. Aqui no Brasil, nós temos diversas falhas de outro tipo que provocam tremores menores. Tá? A gente pode entender essas falhas como se fossem 2 grandes blocos rochosos que ficam ali coladinhos um com o outro. E às vezes esses blocos se movimentam e quando esses blocos se movimentam acontece então
um terremoto, um sismo. Foi o que aconteceu ali na falha da Anatólia Oriental. Nessa imagem bacana que eu peguei lá no Twitter, a gente tem uma ilustração que permite com que a gente entenda melhor que não é a falha toda que se movimenta, e sim apenas uma área de ruptura, um plano de falha ali que vai se movimentar e provocar então o tremor. Dependendo da extensão dessa área de ruptura, a magnitude do tremor vai aumentando, como vocês podem perceber aqui, né? Então, à medida que a gente vai aumentando essa área de ruptura, até chegar, por exemplo, nos 400 quilômetros, a gente chega no valor de 7,8, que foi a magnitude registrada para o tremor mais forte que aconteceu ali na região da Turquia. Então, uma ruptura menor gera uma magnitude menor, uma ruptura maior gera uma magnitude maior. E nessa imagem de drone de alta resolução, a gente consegue perceber como o terreno se deslocou cerca de 4 metros, provocando então esse terremoto. Deem uma olhada nessa região da seta aqui. Eu vou puxar um pouquinho o zoom, ó. Isso aqui é uma estrada. E vocês, né, devem estar vendo claramente que essa estrada ela passaria reto aqui. Agora tem um dentinho aqui. É como se essa parte, essa parte do terreno se deslocou para cima aqui na imagem e essa parte do terreno se deslocou para baixo, tá? Então a gente consegue ver essas fendas aqui que demonstram para a gente o caminho do deslocamento dessa falha. Aqui vem outra pergunta, né, que muita gente me fez, muita gente assim não entendeu ou entende de maneira errada. Ah, professor, então o terremoto criou fissuras ali no solo. Vamos lembrar que no limite transformante não há nem destruição da crosta e nem nascimento de uma nova crosta. No limite divergente, duas placas tectônicas, né, se afastam e material magmático vaza dali. Nesse movimento de separação também ocorrem sismos, só que de pequena magnitude. Os terremotos mais fortes acontecem no limite convergente e no transformante, que é o caso aqui. Não é que o solo se abre numa fenda a partir desse movimento. É que com o movimento, aqui a gente já está lidando não com rochas, mas com solo. As partículas do solo ali, que são soltas, né? Elas têm um certo grau de atrito, de coesão, mas em comparação com as partículas de uma rocha, elas são soltas. Você tem o processo de erosão atuando ali também, enfim, é uma parte superficial da crosta, é o solo. Então, com esse deslocamento, óbvio que vão acontecer rachaduras, mas não é que a movimentação abriu uma rachadura ali, porque tem gente que pensa que as pessoas vão cair nessas fendas dezenas de quilômetros e afundar ali no solo. Não é isso, gente. É porque com a movimentação o solo fragilizado acaba cedendo e provocando então essas fendas. Porque dá a impressão, né, e muita gente pensa isso de forma errada, que o terreno está se abrindo, que ali vai surgir uma baita cratera, assim como no Rift Valley africano. E aqui a gente não tem uma região de rift. Lá no Rift Valley africano a gente tem sim um processo de separação do terreno. E aqui não é isso, é o limite transformante. E aí, obviamente, o solo vai acabar ficando mais fragilizado ali ao longo da linha de falha, provocando então essas fendas. Nessa outra imagem de drone a gente percebe isso claramente também. Olha só como ficou essa linha férrea, pessoal. A gente percebe aqui a linha da falha, né? E os trilhos do trem se entortaram, né? Entortaram ali de forma bem visível. E o interessante é que eu achei, né, uma fotografia dessa área especificamente. Vou mostrar para vocês agora, ó. Então, aquela imagem que a gente estava vendo é dessa região aqui. Vocês podem notar, ó, elementos para vocês identificarem a correlação das imagens. Notem que aqui tem um morro, aqui tem uma parte mais baixa, aqui tem uma estrada e aqui tem uma estrada que cruza a linha férrea. E olha o sentido, né, desse trilho aqui, né, que ficou torto. Vamos voltar para a imagem anterior. Ó, a estrada na esquerda, o morro na direita e a estrada que cruza a linha férrea e essa parte mais baixa aqui na esquerda, tá bom?
Então vou voltar novamente aqui para vocês observarem com mais detalhes. Notem que o trilho ele faz uma curva para a direita aqui, depois bem para a esquerda e novamente para a direita, né? O terreno aqui se deslocou para baixo, nesse sentido da setinha aqui da mãozinha, e aqui se deslocou para cima. Voltando, olha só, então a curva para a direita, uma curva bem forte para a esquerda, depois volta para a direita. É impressionante isso aqui. Tem uma outra imagem também, ó, de uma estrada, né? Eu mostrei para vocês a estrada. Eu acho que essa aqui não é a mesma da fotografia do drone, mas é um outro exemplo de uma região onde a gente tem o deslocamento aqui, ó, da estrada, bem visível. E se a gente for até comparando com o carro aqui e com a própria largura da estrada, a gente nota que 3, 4 metros realmente foi o tamanho do deslocamento no terreno. Impressionante isso. Aqui umas outras imagens agora de áreas agrícolas e a gente pode perceber o mesmo fato. Assim, o interessante de olhar imagens agrícolas é que a gente pode perceber pelas linhas da plantação como foi o movimento, né? A gente vê essa parte de baixo aqui se deslocando para a direita e a parte de cima se deslocou para a esquerda. Olha só, gente, isso aqui. Parece cena de filme, né? E aqui nessas imagens de satélite a gente consegue perceber o antes e depois dessa movimentação no terreno. Olha só. Então dá para ver claramente como, né, houve esse deslocamento do terreno. O satélite estava posicionado na mesma posição, né? Imagens sobrepostas. A gente já vê os prédios caídos ali, né? E realmente o terreno se deslocou bastante com o rompimento da falha e o consequente terremoto. Então, pessoal, basicamente é o seguinte: vamos imaginar que alguém fosse com um aparelhinho GPS e ficasse ao ladinho de um poste, né, de qualquer rua ali da Turquia, antes do terremoto, e registrasse as coordenadas geográficas daquele lugar, latitude e longitude. Se ele fosse nesse mesmo ponto, ao lado desse mesmo poste, depois do terremoto, né, ele veria que a coordenada registrada anteriormente naquele mesmo lugar agora já seria outra. Basicamente, o terreno ali se movimentou cerca de 4 metros, então uma casa, um poste, um ponto que antes ficava numa coordenada x e y, né, latitude e longitude, agora fica numa coordenada wz. Ou seja, é como se o terreno tivesse literalmente mudado a sua posição geográfica em relação ao sistema, né, de coordenadas geográficas, que no caso aqui do Brasil, né, a gente utiliza o GPS, que é americano. E para finalizar esse vídeo, meus caros padawans, existe um outro fenômeno que pode acontecer quando um terremoto atinge uma região e que ajuda a ampliar a destruição de casas, pontes, ruas, e provoca também muitos deslizamentos, que é o fenômeno da liquefação do solo. O solo basicamente é formado por partículas sólidas, né, de diferentes tamanhos, areia mais grossinha, silt mediano, argila bem pequenininho, e tem os pedregulhos também, que são partículas maiores, os matacões, né? E também nesse solo tem partes vazios que são preenchidos por ar ou água. Bom, num solo que esteja saturado ou parcialmente saturado, quando ele é submetido à energia sísmica, a ondas ali do terremoto, né, desses terremotos, esse solo ele passa a se comportar como um líquido. É como se as partículas do solo que estão ali num processo de coesão, de atrito, elas perdessem essas forças que as ligam, né, que as seguram umas nas outras, falando de uma forma bem simples para que todo mundo entenda. Então as partículas que antes estavam de uma certa forma unidas, elas passam a se comportar de forma separadas, como se fosse um líquido. Então o solo que antes era sólido, né, uma partícula sólida, você pode caminhar por cima dele, ele passa a se comportar como se fosse uma grande piscina mesmo, uma grande poça de lama. Isso faz com que construções afundem, viadutos caiam, estradas cedam, taludes, né, barrancos que estejam mais fragilizados, mais erodidos, também podem
deslizar. Então é um fenômeno muito perigoso e que aconteceu em diversas regiões ali da Turquia também. Eu vi algumas fotos na internet de diversas extensões de barrancos, de taludes caídos ali, só que eu não pude verificar se eram imagens realmente da Turquia, se eram imagens verdadeiras, então não quis trazer para vocês aqui. Mas se vocês virem alguma dessas imagens, algumas até parece que realmente o chão se abriu. Mas, repito, não foi o chão que se abriu e aquilo tudo caiu, não. É que esse movimento, né, das ondas do terremoto, que elas acabam afetando essas partículas do solo, provocando esse fenômeno da liquefação, e em regiões mais frágeis podem acontecer deslizamentos, desmoronamentos ou o solo se comportando como um líquido, provocando então essas quedas e essas fendas no terreno. Fechado? Então, pessoal, resumindo tudo que a gente aprendeu hoje, não foi o terremoto que provocou o deslocamento da falha, e sim, o deslocamento da falha teve como consequência o terremoto. A magnitude, o tamanho desse terremoto depende da área de ruptura dessa falha, da extensão que se rompeu e se movimentou. Essa movimentação foi de cerca de 4 metros no terreno próximo à falha da Anatólia Oriental, e as áreas que foram movimentadas acabaram mudando o seu posicionamento geográfico, ou seja, tiveram suas latitudes e longitudes alteradas. Bom, Padawans, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que as suas dúvidas tenham sido sanadas. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no botão de curtir, deixe seu comentário se você já sabia dessas informações e compartilhe esse vídeo com os amigos, com aquelas pessoas que também gostam de entender melhor esses fenômenos da Terra, como os terremotos. Se você é novo por aqui e não me conhecia, aproveite para se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana, até mais. Tchau, tchau.